o advogado de um dos réus apelou. Não, manchete 1. Vai lá, Ari. Julgamento da tentativa de golpe. Advogado compara Felipe Martins com Jesus Cristo. Olha. Apela para a Páscoa e indaga. Se ele tivesse lido o documento, qual seria o problema? Aniele Veloso. Exatamente, esse é o advogado polêmico, o ex-embargador Sebastião Coelho. Foi um dos que defendeu Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro, que esteve aqui pessoalmente junto com a sua esposa. Foram 2 advogados que defenderam Felipe Martins. E durante a sua fala, o Sebastião Coelho disse que a denúncia não deve ser recebida, ele ainda não é réu, porque ainda estão aqui no início da votação, começou agora há pouco a segunda parte dessa sessão. E Sebastião Coelho disse que não tem uma causa que aponte Felipe Martins como aquele que fez a medida de golpe, porque é isso que aponta o relatório da Polícia Federal, e a PGR também endossa essa denúncia. Ele comparou o seu cliente com Jesus Cristo, diz que ele está sendo crucificado, e também apelou aos ministros do STF que não aceitem a denúncia por causa do período da Páscoa. Vamos ver. As guerras não importa como elas começam, senhor Procurador-Geral da República. Mas existe um momento que a guerra tem que parar. Melhor que seja num processo de paz. Temos nesse fim de semana, ministra Carmen, a celebração da Páscoa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, na minha primeira defesa ninguém me deu ouvidos. Mas Felipe Martins aguarda que esse tribunal hoje dê ouvidos à sua defesa. E que aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024, mas ele tem que acabar hoje. Vossa Excelência tem o poder para fazer isso. Eu peço, senhores ministros, a rejeição da denúncia. Felipe Martins só está nesse processo por um único fato de ser o assessor internacional do presidente Bolsonaro. Não tem qualquer relação. Imagine se ele tivesse feito a leitura desse documento, qual seria o problema? Ele foi, inclusive, indagado pelos ministros para saber se, de fato, ele participou da reunião em 7 de dezembro de 2022, em que Bolsonaro apresentou a minuta golpista aos comandantes das forças. E o advogado não respondeu, mas disse que havia incompatibilidade na denúncia apresentada pelo PGR em relação às datas de que Felipe Martins não estaria fora do país, como sugeriu também depois a PGR, enquanto ele estava aqui no Brasil. Agora, né, como eu já havia atualizado para vocês, o ministro Alexandre de Moraes está votando. Está votando agora, de manhã eles votaram as questões preliminares e agora eles estão votando o mérito, se eles vão ou não se tornar réus. O voto do ministro a gente divulga aqui, que caminha para a condenação, ou para o recebimento, né? Caminha para o recebimento da denúncia. Ô professor Vila, o senhor entendeu essa, professor? E se ele tiver lido? E se ele tiver assinado? Qual é o problema? Eu assisti, curiosamente, a única na íntegra de sustentação oral foi a dele, por curiosidade. Ele até foi educado, tem de ser lembrado aqui, ficou dentro das normas da ética, defendeu o seu cliente, tem que defender mesmo, com a forma que ele achou mais adequada. Claro que os paralelos históricos não são os mais felizes, mas ele fez a defesa agora. A questão da leitura do documento da minuta golpista não é uma questão de pouca relevância, né? Se leu, qual o problema? Não é assim. Aquilo lá nós tínhamos uma minuta de um golpe de Estado. E um golpe de Estado, muitas vezes a quem nos acompanha fala: o que é um golpe de Estado? Era em colocar uma ditadura que teria resposta da sociedade. Claro que teria. Nós teríamos uma guerra civil no Brasil. É disso que nós temos sempre de lembrar. Uma guerra civil. O dia 8 de janeiro e a resistência das instituições democráticas evitou a maior tragédia da história do Brasil republicano, que nós teríamos uma guerra civil aqui no Brasil. Com quantos mortos? Não se sabe. Seria um choque. Então,
o que nós estamos falando, a minuta não é uma coisa banal. Ah, tinha uma minuta ali, um papelzinho ali. A minuta, é bom lembrar que nos acompanha, o que é a minuta? É um rascunho de um documento que está sendo redigido, né? Então era isso, era para preparar um decreto, né, de golpe de Estado. Ah, seria enviado ao Congresso. Tudo bem, seria enviado, mas em seguida eles fechariam o Congresso. Então essa que é a questão. Então não é isso de pouca relevância, isso é o cerne da questão, a questão principal. Ele se esforçou, fez a defesa, fiquei acompanhando, agora realmente não dá, vai certamente todas as denúncias serão aceitas, pode ser que eventualmente em relação a algum dos denunciados, um ou outro crime atribuído não seja recebida a denúncia, mas todos serão denunciados, acho eu, com absoluta certeza. Pode ter uma surpresa, mas não me parece, tendo em vista o que nós sabemos até agora, ressalvando que isso não é um julgamento final. Ou seja, receber a denúncia, ou seja, tem ilícitos suficientes, há indícios de ilícitos suficientes para abrir um processo, uma ação, uma ação penal. Agora, eles vão ter tempo de defesa, né, suficiente para provar que são inocentes. E o Ministério Público vai continuar acusando, né? É assim que funciona o processo judicial. E lá na frente vai ter a decisão final dos 5 juízes da primeira turma do STF. Então, é a questão do recebimento. Vão se transformar de denunciados em réus. Lembrando que a presença do Felipe Martins foi confirmada pelo general Freire Gomes no depoimento à Polícia Federal, Franci. Justamente, Amadeu. Há provas contidas no relatório que está sendo analisado pelo STF do recebimento da denúncia ou não, que ligam o Felipe Martins a esse movimento da tentativa de golpe de Estado no país. Agora, eu não sei que mania é essa de colocar Jesus Cristo em todos os tópicos, todas as questões relacionadas à política e a determinados indivíduos. O Felipe Martins, ele não é um idiota, ele não é um ignorante, ele se leu e, ao que parece, leu e participou das reuniões que envolviam a minuta do golpe. Ele sabia no que ele estava se metendo e eu aconselharia a mudar de advogado, porque essa desculpa aí, Amadeu, não colou, não. E são dois advogados. Eles dividiram o tempo aí na defesa do Felipe Martins.